Olá, caros alunos, sou o professor João Vitor e o conteúdo de hoje é funções. Função afim 2, dando continuidade ao conteúdo de função afim. Temos como lei de formação da função afim f de x é igual a ax mais b. Igualando isso a zero, temos ax mais b igual a zero para a gente descobrir a raiz dessa equaçãozinha aqui. Então, passando b para o outro lado negativo, temos que ax é igual a menos b. Se o a está multiplicando, voltando dividindo, então x é igual a menos b sobre a. Então, encontramos a raiz da equação. Agora vamos fazer uma tabelinha para descobrirmos quando x é zero, qual valor teremos relacionado a ele para y. Então, quando x é zero, vem aqui e substituo a vezes zero, zero. Só sobra b, então y é igual a b. Quando y é zero, x é menos b sobre a. Vamos traçar agora o gráfico para a gente tirar algumas observações disso daí. O x... Deixa o y. Então, conclusões que a gente tira. Quando temos x igual a zero, y é o que vale a b. E quando x é menos b sobre a, y é igual a zero. Então, vamos marcar aqui, ó. Esse pontinho vai equivaler menos b sobre a. Quando x é menos b sobre a, y é igual a zero. Então, a gente tem este ponto aqui. Depois, quando x vale zero, ou seja, quando a gente está aqui na origem, y vale b. Então, vamos marcar o ponto b aqui. Se a gente tem dois pontos na equação de primeiro grau, a gente consegue estar traçando uma reta. Então, traçando essa reta aí, que passa por esses dois pontos, teremos no seguinte formato. B é o ponto que toca no eixo y, conclusão que a gente tira disso, e menos b sobre a é o ponto que toca no eixo x. Esse valorzinho de menos b sobre a é o que chamamos de raiz da função. Raiz da função também pode ser chamado como zero da função. Esse b que a gente acabou de encontrar aqui, ó, chama de coeficiente linear. Então, o valor de b vai ser o nosso coeficiente linear e o valor menos b sobre a, que é o ponto onde toca no eixo x, é a raiz da função. Agora, vamos adotar alguns valorzinhos para a gente conseguir fazer uma outra análise. Então, continuando aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui. Ele vai ter uma coordenada x1. Pegar outro ponto mais acima aqui. E este outro ponto vai ter uma coordenada x2. Esse ponto de coordenada x1 vai nos dar um ponto aqui em cima de coordenada y1. Esse ponto de coordenada x2 vai nos dar um ponto aqui em cima de coordenada y2. Se a gente prolongar y1 aqui, ó, o pontilhado, a gente vai observar que aqui dentro vai formar um triângulo. Esse triângulo vai ter um ângulo aqui alfa. E se a gente tem um triângulo, vale daquelas relações trigonométricas. Então, temos um cateto oposto e um cateto adjacente. Relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a relaçãozinha de tangente. Então, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto, que no caso é a distância daqui até aqui, ó. A distância daqui até aqui é o mesmo que y2 menos y1. Então, essa distânciazinha é y2 menos y1.
Escrevendo aqui, ó, y2 menos y1, então é o nosso cateto oposto. Agora vamos para o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse que está aqui embaixo. E no caso ele é a diferença de x2 menos x1. Então escrevendo aqui x2 menos x1. Essa tangente de alfa é o mesmo que A, que é o nosso termozinho aqui que acompanha x. Então, substituindo por A, temos que A igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vou voltar aqui que eu escrevi menos x1. Essa formulazinha que a gente acabou de encontrar, o valor de A aí é o que chamamos de coeficiente angular. Bem, continuando. Dentro de função afim, a gente tem análise para dizer se a função é crescente ou se a função é decrescente. Então, vamos pegar uma função como exemplo. Y é igual a x mais 1. Um exemplo bem simplesinho. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer disso daqui é encontrar a raiz dessa função. Para encontrar a raiz, a gente iguala a zero. Então, x mais 1 igual a zero. É o mesmo que passar o 1 para lá negativo. Então, x é igual a menos 1. Esse é o pontinho onde toca no eixo x. Outra consideração que a gente tem, vamos fazer até a tabelinha aqui, é de quando x for zero. Então, quando x for zero, a gente vai ter um determinado valor para y. Então, quando x for zero, substituindo aqui, ó, então fica 0 mais 1 vai dar 1. E no caso é o nosso b que a gente já tinha observado anteriormente. Quando x for menos 1, y vai ser 0. Agora vamos traçar esse gráfico para ver como é que fica. Traçando o gráfico, teremos aqui nós temos o valor de o eixo y, aqui o eixo x. Então, quando x for 0, o y vai valer 1. Quando x for menos 1, y vai valer 0. Então, vamos marcar menos 1 aqui. Quando x é menos 1, o y é 0. Então, a gente não tem alturinha aqui. Quando x é 0, que está aqui na origem, o y vai valer 1 positivo. Então, tendo esses dois pontos aqui, a gente pode estar traçando uma reta. Então, traçando uma reta que passa por esses pontos aí para a gente definir a função, o gráfico da função. Bem, agora a gente está definido o gráfico da função. Vamos fazer uma análise para dizer se essa função é crescente ou decrescente. Observe, antes do valor de menos 1 aqui, ó, o eixo y aqui, os valores correspondentes no eixo y são todos negativos. Depois que a gente passa do menos 1 aqui, ó, todos os correspondentes em y são positivos. Se a gente tem nesse seguinte formato, então significa que a função está crescendo. A gente tem uma função crescente. Quando está nesse formato, a função é crescente. E outra observaçãozinha que a gente faz é o valor do termo a que acompanha x aqui, ó. Se não tem ninguém, é porque a vale 1. Se a é maior do que 0, a função ela é crescente. Outra observação que a gente pode fazer para dizer que a função é crescente. Se a gente pegar um valor x2, tem que ser maior do que x1. No nosso caso, o nosso x2, que é o segundo valorzinho de x que a gente adotou aqui, ó, x1 é menos 1, x2 aqui é 0. Então, 0 é maior do que menos 1. Se 0 é maior do que menos 1, a gente vai para outra consideração para ver se ela é crescente. Então, f
de x1 tem que ser f de x2, desculpa, apagar aqui, f de x2 tem que ser maior do que f de x1. Então, substituindo f de x2 aqui, x2 é o que vale a 0. Então, quando x é 0, o y é o que vale a 1. Quando x é menos 1, que é o nosso x1, y é 0. Então, x2 é maior do que x1 e f de x2 é maior do que f de x1. Logo, essa função é crescente também, observando essa condiçãozinha. Para a função decrescente, vale o mesmo raciocínio. Vamos para o exemplo. Y é igual a menos x mais 2. Encontrando a raiz, a gente iguala a 0. Menos x mais 2 é igual a 0. Passar o x para o outro lado positivo, então a gente tem aqui x igual a 2. Então, encontramos a raiz da equação. Bem, fazendo a tabelinha, x e y. Lembrando, para a equação de primeiro grau, só precisamos de 2 pontos para traçar uma reta. Então, quando x for 0 aqui, y vai valer 2, porque fica menos 0, que no caso é 0, mais 2, 2. Então, quando x é 0, y é 2. Quando x for 2, a gente já viu que o y vai ser 0, que é a raiz da equação. Agora vamos traçar o gráfico para a gente fazer as mesmas observações que fizemos quando tínhamos a função crescente. Então, para essa função, bem, vamos substituir os pontos agora. Eixo y, eixo x aqui. Quando x é 0, y é o que vale a 2. 0 está na origem aqui, então y vale 2. Quando x for 2, y vale 0. Então, a gente tem este pontinho e este pontinho. Se a gente tem 2 pontos, com 2 pontos a gente consegue traçar uma reta. Então, traçando a reta que passa pelos 2 pontos aí, aqui a reta, temos que depois do ponto 2 aqui, ó, os valores de x são negativos, os valores de y, desculpa, são negativos. Antes de 2, os correspondentes de y são positivos. Então, se a gente tem positivo e depois negativo, podemos afirmar que essa função ela é decrescente. E observando o termo a que acompanha o x aqui, ó, se está escondidinho é porque ele é 1, está implícito. Só que tem um menos antes, então é menos 1. Então esse a aqui que a gente acabou de encontrar, ele é menor do que 0. Quando a é menor do que 0, a gente tem uma função decrescente. Outra observação que a gente pode tirar da função para ela ser decrescente é igual fizemos aqui, ó. x2 maior do que x1. E a gente observa que f de x2 tem que ser menor do que f de x1. Isso para ser decrescente. Então, x2, nosso x2 vai ser 2. x1 é o que vem anterior aqui, então no caso 0. f de x2, f de 2 é 0. f de 1, f de 0 é 2. Então 0 é menor do que 2. E o 2 aqui maior do que 0. Então se vale essa condiçãozinha, dizemos que essa função ela é decrescente. A gente tem essas duas observações aí a fazer, essas duas formas de interpretar. Agora vamos para a função definida por mais de uma sentença. Quando a gente vai responder algumas questões, nos deparamos com
uma condiçãozinha. F de x, vamos escrever uma condição aqui. 2, se x for menor ou igual a 1 e x mais 1 se x for maior do que 1. Bem, basta interpretarmos isso daqui para a gente resolver a questão. Então, primeiramente, vamos desenhar o gráfico, para a gente montar esse gráfico aí. Eixo X, fazer o eixo Y agora. Eixo Y. Então, Y aqui, X aqui. E o ponto que a questão está trabalhando é bem enfático aí, é no ponto 1. Ó. O ponto 1 é onde tem a mudança aí do critério. Então, se x for menor ou igual a 1, y é o que vale a 2. Então, a gente tem duas funçõezinhas. Se x for maior do que 1, a gente tem essa outra função aqui, que é f de x igual a x mais 1. Então, vamos fixar esse ponto 1 aí. Se x menor do que 1, y é o que vale a 2. Só que só tem o 2 aqui, ó. Só tem um 2, isso daqui é uma funçãozinha constante. Lembrando que a gente tem o igual lá, então igual bolinha fechada. Então daqui para trás a função, vou escrever até de outra cor. Daqui para trás a função vai ser constante no ponto 2, então ela vai continuar sendo 2 aí indefinidamente. Agora vamos ver para x maior do que 1. Para x maior do que 1, a gente tem a função aí x mais 1. Então, substituindo 1 aqui, 1 mais 1, a gente vai ter 2. Então, ela vai sair do mesmo ponto aqui. Apesar de não ser igual, mas a gente tem valores bem próximos que aproximaria do 1. Então, a gente usa o 1 como um parâmetro para a gente estar construindo o gráfico aí da função. Então, esse ponto aqui ela vai sair deste mesmo ponto, porém a bolinha seria aberta. Depois do 1, vamos escolher outro ponto aqui, vamos escolher o 2. Então, quando x for 2, y é o que vale a 3. Então, a gente tem essa coordenadinha aí. 2 para x, 3 para y. Vamos agora traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então, tá aí, ó, a função definida por mais de uma sentença. Então, quando x é menor do que 1, f de x é igual a 2, que é essa reta que a gente fez aqui em rosa. Quando x for maior do que 1, a gente vai ter essa outra retinha aqui, que é x mais 1, que está em vermelho. Essa é uma função crescente, porque o valor de a é positivo, e essa outra é uma função constante. Bem, continuando. Questão Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, a gente quer saber a funçãozinha que se relaciona com este gráfico aqui. Bem, pelas observações que fizemos, tem uma regrinha bem simples aqui, que a gente só olhar para as funções que a gente tem disponível para o gráfico, a gente consegue determinar qual a função que se relaciona com este gráfico. O ponto que a função toca no eixo Y vai ser sempre o valor de B. Então, ó, B vai ser 50. Isso a gente já sabe. Então, só a gente vir nas alternativas aqui e procurar qual delas que tem 50 como termo B. Então, essa tem 500, não serve. Essa é uma possível resposta.
500 também não serve, essa é uma possível resposta, e 500 aqui também não serve. Bem, estamos entre duas funçõezinhas aqui. Segredo para a gente resolver essa agora está em observar o termo A. Se a gente olhar o formato da função aqui, ó, ela está decrescendo. Então, antes o y dela era positivo. Dando continuidade aqui, se a gente continuar com essa funçãozinha, fazer aqui hipotético aqui, ó, o y dela vai passar a ser negativo. Quando a gente tem uma função nesse formato, o a ele é menor do que zero. Então, a menor do que zero, vamos olhar na alternativa que se enquadra aqui, ó. O a desta daqui, a gente tem menos 1/10 o valor de a. Já para esta daqui, o valor de a é 1/10. Então, a única que a gente tem valor de a negativo é a letra B. Então, a resposta da questãozinha aí, letra B. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like e siga as Atas Fáceis no Instagram. Fiquem com Deus e meu muito obrigado.